Ora bem, vamos então realizar aqui a correção da ficha de verificação de conhecimentos. Primeira questão. Associa as palavras da coluna da esquerda com as definições da coluna da direita. Reflexão, refração, difusão, dispersão. Ok, o A. Mudança de direção sofrida pelo raio luminoso que muda de meio. Isto o que é que vai ser? Vai ser quando ocorre uma mudança de meio transparente para outro, e há uma mudança de meio, pronto o quê? Pronto a refração. Portanto, aqui vai ser o quê? O 1, para aí, 2, então aqui vai para o A. A seguir, composição da luz branca que explica o arco-íris. O que é que isto vai ser? Então, pronto, o que é? Dispersão da luz. Portanto, esta que está aqui, composição da luz branca, vai para onde? Vai para o 4, certo? Então aqui, pronto, aqui vai ficar com o B. A seguir, mudança de direção é apenas de sentido dos raios luminosos que encontram uma superfície polida ou não. Aqui vai ser o que? Vai ser a reflexão. Portanto, o C vai para o 1. Portanto, 1 aqui tem o C. E finalmente, o 3, que é a difusão, vai para o quê? Vai para o D. Né? O que é que diz aqui o D? A mudança de direção de raios luminosos no mesmo meio que encontram uma superfície não polida. Ok? Então, o que é isto? Vou explicar melhor o que é isto de quê? Da difusão. Isso, eu tenho aqui um raio, portanto, um feixe de paralelos de raios, não é? E na dispersão e na difusão, o que acontece? Eles, quando são refletidos para onde? Para diferentes direções. Tá, ok? Por que é que isto acontece? Isto acontece porque esta superfície que está aqui, superfície refletora, vai ser irregular. Tá, ok? Reflexão, claro, de apresentações e refração. Tá? Ok, o número 5. Que é o número 5? O R. O que é que vai ser o R? Raio incidente. Podem falar agora. Raio incidente. A seguir, R linha. Raio refratado. Tá. Está. A seguir, o R duas linhas. Exatamente. Podem. Raio refletivo. O A. Ângulo. Exatamente. É assim, vocês. É ângulo de incidência e não ângulo incidente. Percebi? Yeah. Hã? Algumas coisas mal. Hã? O que é que foi? Pode ser. Não. O que é que está a fazer?
está bem. Ai, troquei isto nos cursos quando estava a fazer não. Às vezes uma pessoa está passando uma coisa dentro. É assim, às vezes, já está nisto teoria, e começa a fazer isso. Muitas vezes planeta dentro. Não começa a fazer planeta dentro, e começo relativamente cedo, e depois isso prolonga-se planeta dentro. E se vocês virem o tempo desses vídeos, isso foi a última ficha, não foi? Fez. A última ficha. É um hora e tal. Chega a um certo ponto, vocês imaginam qual só se é. E depois e curto cenas. Depois de um dia de trabalho, acredito que isso é puxante. Ok, o B. Onde é que está aqui o B? Como é que se chama o B? É que não é ângulo. O raio é que é refletido, o ângulo não é refletido. O C. Ângulo de refração. Calhei. E aqui o N. Passa a reta normal. Pareceu o vosso manual. Tem manual. Vocês vão à página 58 do vosso manual. 58, sim. Vocês vão se calhar aqui à frente. E vão também à página 67. Vocês estão vendo aí os raios. Isso é para se apagar. Ou queres apagar as mesas todas? Tu em casa escreves na tua mesa. Queres escrever na mesa, vais escrever para casa, Cláudio. Estás a ver? Depois quem sou eu? Deixa eu ver escrever nas mesas. Vocês estão a ver aí? Eu tenho o que é? Ângulo de incidência e não tenho ângulo de incidente. Certo? Eu tenho ângulo de refração e não ângulo refratado. Eu tenho aí raio refratado. Está a perceber? Tá? Vejam lá. Eu não devia contar isso como correto. Está gravando esta cena, sabiam? Não interessa. Ok, a seguir. Pronto, aqui já está, né? Pergunta 2.3. Seleciona entre os meios 1 e 2 aquele em que a luz se propaga com maior velocidade. Justifica. Onde é que a luz se vai propagar aqui com maior velocidade? Então é assim. O que é que tem? Comparando aqui estes ângulos, este ângulo A com este ângulo C, né? Eu consigo concluir que no meio 2 o raio aproxima-se da reta normal. Como se aproxima da reta normal, isto significa que a velocidade da luz neste meio 2 é menor do que no meio 1. Consequência, então, como a velocidade da luz é menor no meio 2 do que no meio 1, então podemos concluir que a luz vai se propagar com maior velocidade no meio 1. Ok, então vai ser no meio 1, depois no meio 2. Não é? O raio aproxima-se, estão a ver aqui, o raio aproxima-se da reta normal. E quando isto ocorre, significa que há uma diminuição na sua velocidade de propagação. Ora bem, então, se há uma diminuição na velocidade de propagação no meio 2, significa que no meio 1 a velocidade da luz é maior do que no meio 2. Tá? É isso. Ok, 2.4. Indica dois exemplos de meios materiais que possam corresponder aos meios 1 e 2, de modo a representar corretamente o trajeto da luz evidenciado no esquema. Justifica. É assim, então, como há uma diminuição da velocidade no meio 2, não é? Significa que este meio 2 é o que é mais refrangente.
do que o meio 1. Portanto, vai ser menos refrangiante. Ora bem, o que é que eu tenho que fazer então? Eu tenho que arranjar aqui para um meio 1, um meio menos refrangiante e para um meio 2, outro meio que seja mais refrangiante do que o meio 1. Então, o meio 1 vai ser o quê? Pode ser, por exemplo, o ar, não é? E isso é no meio 1. E o meio 2? O meio 2 vai ser, por exemplo, o vidro. Ok? Porquê? Pois o meio 2, pois o vidro, neste caso, pois o vidro é mais refrangiante do que o ar. Ok, agora, porque é que realmente o vidro é mais refrangiente do que o ar? Isto acontece porque a velocidade de propagação da luz no vidro é menor do que no ar. Do que no ar. Ok, pergunta 3. Sabendo que a velocidade de propagação da luz num material é inversamente proporcional ao índice de refração desse material, isto é, quando a velocidade da luz aumenta, o índice de refração diminui. Vocês que se habituem a sublinhar esta parte da informação que é útil, que é importante, certo? Ok, então o que é que portanto, consulta a tabela seguinte e identifica em qual dos materiais a luz sofrerá um maior desvio ao ser refratada quando esta provém do ar. Ok, então eu já sei que ela vai, que a luz inicialmente está-se a propagar no ar, não é? Eu também sei que quanto maior for o índice de refração, não é o que diz aqui assim, quanto maior for o índice de refração, menor vai ser a velocidade. Eu também posso dizer ao contrário. Quanto maior for a velocidade da luz, menor vai ser o índice de refração. Portanto, é assim. Onde é que a luz vai ser mais refratada? A luz vai ser mais refratada naquele meio em que a velocidade é menor. Então, sempre que haver uma grande diminuição da velocidade, significa que a luz vai sofrer um grande desvio. Ok, então, onde é que o índice de refração vai ser maior? O índice de refração é maior aonde? Aqui na glicerina. Percebido? Agora, porque é que é glicerina? Eu não peço para justificar, mas porque é que é glicerina? Porque quanto maior for o índice de refração, não é? Menor vai ser a velocidade de propagação da luz nesse meio. E quanto maior for a diminuição da velocidade, maior vai ser o desvio da luz. Porque é que a luz refratada tem sempre menor intensidade do que a luz incidente? É assim. O que é que acontece quando ocorre a refração da luz? Observa. Isto que está aqui vai ser o meu raio incidente, não é? Eu tenho aqui o que é a reta normal. E não se esqueçam que há sempre uma pequena parte da luz que é refletida. E o resto, então, vai ser refratado. Tá ok? Então, porque é que este raio que está aqui assim, que é o meu raio refratado, tem menor intensidade do que este raio incidente? Porquê? Não, porque há uma pequena parte desta luz que é refletida. Está percebido? Então, isto ocorre porquê? Porque é que a luz refratada tem sempre menor intensidade do que a luz incidente? Quando ocorre
Portanto, quando ocorre uma refração, há sempre uma pequena parte da luz incidente que é refletida. Ok, agora aqui a pergunta é assim, que observa as figuras 1 e 2, que correspondem a dois olhos com problemas de visão. Portanto, na figura 1, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui o foco, que se vai formar antes da retina, e na figura 2, o foco vai se formar depois da retina, para além da retina, certo? Então, 5.1 completa corretamente os espaços do texto de modo a obter afirmações cientificamente corretas. Ok, então conseguimos ver os objetos quando a luz, estão a ver aqui a luz, que eles enviam, chega aos olhos, onde entra pela pupila, aqui, atravessa o cristalino, passa a nossa lente, e vai formar uma imagem, não é esta que está aqui, invertida, onde na retina a informação aí registada é transmitida ao cérebro pelo nervo óptico. Ok, então vocês que não se esqueçam daquela memória que nós utilizamos, certo? Qual é a palavra menor? É miopia. Então, essa distância que vai aqui do cristalino até o foco passa a menor na miopia do que na hipermetropia. Tá? Então significa que na miopia a imagem vai se formar antes da retina e na hipermetropia a imagem ia se formar depois da retina. Depois tem aqui um outro pormenor. Portanto, miopia, a palavra é menor do que hipermetropia. Então, aquela palavra menor significa que vejo bem ao perto. Perto a distância é menor. A hipermetropia, a palavra é maior, então eu vejo bem ao longe. Porquê? Porque a distância é maior. Está percebido? Agora, porquê que isto acontece? Porque estão a ver aqui, estes raios são, este feixe que está aqui é muito convergente. Então isso acontece porque este cristalino que está aqui é muito convergente. Certo? Como é que eu vou corrigir isso? Eu tenho que contrariar, no fundo, a convergência exagerada do meu cristalino. Então, em vez de usar o quê? Tenho que usar uma lente divergente. Está percebido? Aqui, assim, os meus raios, ou este feixe, não é? Vai ser pouco convergente. Né? Então, para que estes raios e para que a imagem se forme aqui na retina, não é? Ou seja, eles têm que ser mais convergentes. Para eles serem mais convergentes, eu vou ter que usar o quê? Uma lente convergente. Está entendido? Ora bem, ok, agora com base nisto, esta imagem aqui vai corresponder a quê? A hipermetropia, não é? E esta que está aqui, a 1, vai corresponder a quê? A miopia. Tá? Façam sempre estes esquemas para vocês não se enganarem. Ok, então, aqui está 5.2, o 1 vai ser miopia e o 2 é hipermetropia. 5.3. Os óculos seguintes servem para corrigir os defeitos de visão anteriores. Que óculos usariam para corrigir o problema 1? O problema 1, que é o que? Vai ser a miopia. E o problema 2, que é a hipermetropia. Não se esqueçam que, assim, que óculos são estes? Que lentes são estas? Eu não tenho aqui uma potência negativa. Então, sempre que eu tiver aqui uma potência negativa, significa que eu estou a falar em quê? Em lentes divergentes e côncavas. Não é? Sempre que eu estiver a falar aqui de uma potência positiva, eu estou a falar então em lentes convergentes e convexas. Está ok? Então, qual é a resposta para aí? Ora bem, então, no problema 1, está aqui assim. A imagem forma-se antes da retina. Porquê é que ela se forma antes da retina? Porque este cristalino é muito convergente, não é? Então o que é que eu tenho de fazer para corrigir este problema? Estes raios aqui vão ter de abrir mais um pouquinho. Isto é, estes têm que ser menos convergentes. Ok, então, para fazer com que estes raios sejam menos convergentes, eu vou ter que usar o quê? Eu vou ter que usar uma lente divergente. Estas lentes, não se esqueçam, divergentes têm o quê? Têm uma potência focal negativa. Então, no problema 1, a imagem forma-se para além da retina, não é? Então, para que ela se forme aqui na retina, os raios têm de ser mais convergentes. Para serem mais convergentes, eu tenho de usar o quê? Portanto, o meu cristalino não tem convergência, não tem uma potência suficiente para fazer convergir os raios. Então, eu tenho de usar o quê? Uma lente convergente. Tá ok?
Ora bem, então, no problema 1, a imagem forma-se antes da retina pelo facto do cristalino ser muito convergente. Para corrigir essa convergência exagerada do cristalino, é necessário usar uma lente divergente, não é? Com uma potência focal negativa. Portanto, e usar os óculos 2. No problema, daí usar os óculos A, que tem uma potência focal negativa. No problema 2, a imagem forma-se para além da retina pelo facto do cristalino ser pouco convergente. Assim, para compensar este problema, eu vou usar o quê? Eu vou usar lentes convergentes com potência focal positiva. Então, eu vou usar os óculos B nesta situação. 5.4. Calcula qual a distância focal dos óculos A. Testes que estão aqui. Onde é que estão os óculos A? Teste dos óculos A, que estão aqui assim, não é? Cuja potência focal é menos 2 dioptrias. Ok? A potência é igual a menos 2 dioptrias. E refira-se o seu foco é virtual e real. Ora bem, o que é isso? Isso é que a potência focal é igual ao inverso da distância focal. Então, aqui de f, distância focal. Ora bem, substituindo aqui os valores desta fórmula, não é? A potência é igual a quê? Aqui é menos 2 dioptrias. Aqui tem 1 e aqui tem o d de f. Ora bem, como é que eu resolvo isto? Coloca-se aqui o 1 e vamos resolver e vamos corrigir isto. Vamos resolver isto como se fosse uma regra 3 simples. É uma proporção. Então, significa que a minha distância focal, o meu d de f, é igual a quê? É igual a 1 multiplicar por 1 a dividir por menos 2 dioptrias. Ora bem, quanto é que isto vai dar? Este d de f vai ser igual a menos 0,5 metros. Não se esqueçam que aqui isto tem que vir sempre em metros. Ora bem, como essa distância focal é negativa, isso significa que eu tenho pronto o foco, o meu foco vai ser virtual. Tá? Portanto, tenho aqui um feixe paralelo. Os raios vão ser divergentes. E onde é que se vai formar aqui o foco? Vai se formar aqui atrás. Portanto, é um foco virtual. 5.5. Analisa as duas figuras anteriores e refira se existe alguma incoerência em termos de curvatura de cristalino. Justifica. Vai existir, sim. É assim, no cristalino, portanto, a figura 1. Vocês podem, como podem ver aqui, esta curvatura que está aqui, deste cristalino, é igual à curvatura deste cristalino que está aqui assim. Não devia ser. Esta curvatura que está aqui assim, deste cristalino, devia ser mais acentuada. Porquê? Porque os raios vão se formar, portanto a imagem vai se formar antes da retina, não é? Estes raios que estão aqui assim, são mais convergentes do que estes que estão aqui assim. Então na figura 1, o cristalino, ora bem, então, na figura 1, o cristalino devia apresentar uma curvatura mais acentuada, pois os raios são mais convergentes do que em 2, certo? Estes que estão aqui, este feixe é mais convergente do que este que está aqui assim. Por sua vez, como na figura 2, a imagem forma-se para lá da retina, não é? Os raios são pouco convergentes, quando comparado aqui com a 1. E nessa situação, o cristalino devia apresentar uma curvatura menos acentuada, isto é, devia ser mais estreito. Então aqui assim, isto para ficar correto, né? De acordo com a figura, este devia ser mais espesso e este está aqui então mais estreito. Ora bem, nós já sabemos que este que está aqui vai ser a miopia, né? Então, pergunta 5.7. Compara a distância focal do cristalino, no caso da miopia, com uma pessoa com visão normal. É assim, numa pessoa com visão normal,
Onde é que o foco se iria formar? O foco iria se formar aqui na retina. Sim. Não, iria se formar na retina. Ok. Comparando aqui a distância focal. Isto é a distância focal de uma pessoa que tem miopia. Isto daqui até aqui é a distância focal de uma pessoa que tem visão normal. Então, qual é a conclusão que eu tiro? A conclusão que eu tiro é que a distância focal de uma pessoa que tem miopia vai ser menor do que a distância focal de uma pessoa que tem uma visão normal. Tá? Podem ver. Daqui até aqui, isto é a distância focal de uma pessoa com miopia. Daqui até aqui, isto é a distância focal de uma pessoa que tem visão normal. Porquê? Porque o foco vai se formar aqui na retina. Exercício 12. A seguir se apresenta um conjunto de reações químicas estudadas em sala de aula. Portanto, eu tenho aqui a reação do potássio com a água. O potássio o que é? É um alcalino. Vai originar o que é? Hidróxido de potássio e hidrogênio. Tem aqui o cálcio com a água, que é um alcalino terroso. Não é? Vai originar o que é? Também um hidróxido de cálcio mais hidrogênio. Tem agora uma combustão do carbono com o oxigênio. Vai originar o que é? Dióxido de carbono. Agora tem mais o que? Aqui uma reação do cálcio com o oxigênio. Certo? Vai originar o que? Vai originar óxido de cálcio. Não se esqueçam que quando eu tiver este grupo HO, significa que isto é um hidróxido. Se eu tenho aqui apenas o oxigênio, isto é um óxido. Neste caso vai ser óxido de cálcio. E aqui tem também uma combustão entre o K com o potássio e o oxigênio para originar também óxido de potássio. Tá? Ora bem, vocês já sabem que os elementos, quando estão no mesmo grupo da tabela periódica, vão ter propriedades químicas semelhantes. Isto é, eles vão reagir da mesma forma com os mesmos elementos. Vamos ver, então, eu tenho aqui o magnésio. Não é? Eu já sei que o magnésio é o quê? O magnésio é um alcalino terroso. Então está aonde? No grupo 2. Ora bem, se ele está no grupo 2, interessa-me saber quais são os elementos que estão aqui no grupo 2. Vamos ver o potássio. Qual é o grupo que está? Está no grupo 1. Ele é um alcalino. O cálcio está em que grupo? Está no grupo 2. Não é? O carbono está em que grupo? Está no grupo 14. Vamos ver colocar aqui 14. Aqui 2. Vou fazer assim. 2. Aqui 1. O cálcio está em que grupo? Está no grupo 2. E o potássio está no grupo 1. Certo? Só que aqui assim, o potássio está a reagir com a água. Aqui o cálcio com a água. O carbono com o oxigênio, o cálcio com o oxigênio e o potássio com o oxigênio. Ora bem, então o magnésio está onde? Está no grupo 2. Então, eu vou trabalhar com que equações? Eu vou trabalhar com esta que está aqui assim e com esta que está aqui assim. Porquê? Porque eu quero o cálcio. Porque eu quero o cálcio na reação, nesta reação que está aqui, nesta reação, pertence ao grupo 2. Só que, vamos lá ver, nesta equação, vou considerar isto como sendo o A, o B, o C, o D e o E. Nesta equação B, origina-se o hidróxido de cálcio e hidrogênio. Certo? E aqui, o que é que eu vou obter? Eu tenho aqui hidrogênio. Então, eu vou comparar esta equação A com a equação B ou com a equação D? Com a equação B. Porque eu tenho aqui hidrogênio. Agora, se eu copiar, então, estão a ver, se este hidrogênio então, vai estar no estado gasoso. Estão a ver aqui gasoso. A seguir, vamos começar aqui pelo início. Isso é como a B, não tenho aqui nada, então isto está aqui o 1 subentendido. Então, eu vou colocar aqui o 1. Certo? O cálcio não está no estado sólido. Então, o magnésio também vai estar no estado sólido. Certo? A seguir, eu tenho o quê? 2 moléculas de água. Então, aqui vai levar 2 moléculas também de água. No estado líquido.
vai originar o quê? Aqui vai originar, não vai ser hidróxido de cálcio, mas tem hidróxido de magnésio. Então fico com o quê? Com Mg, vou abrir parênteses, HO, fez parênteses, diz. Qual é o seu estado físico no estado aquoso? Entendi? Perceberam? Ok, agora eu tenho o quê? Eu tenho aqui o lítio. O lítio está onde? Está no grupo 1. Então, interessa-me saber, comparar com as reações onde estão presentes elementos do grupo 1. Vai ser a qual? Vai ser a e a E. Ora bem, mas o lítio aqui vai reagir com o quê? Com o oxigênio. Ok, neste caso, este potássio que está no grupo 1 vai reagir com a água. Então, não vou usar esta equação química, mas sim esta que está aqui sim. Porquê? Porque o potássio que está no grupo 1 vai reagir com o oxigênio. Ok, então, se eu tenho aqui 4, no lugar do K, eu vou tirar o K e vou colocar o lítio. Então, eu permaneço aqui com o 4. Tenho aqui Li, no estado sólido, o oxigênio, no estado que é? No estado gasoso, vai originar o quê? Vai originar duas moléculas de quê? De óxido de, em vez de ser potássio, vai ser óxido de lítio. Aqui tenho o lítio. Está percebido? Então fica aqui com 2 Li2O. Em que estado? No estado sólido. Está percebido? Não era assim tão difícil. Neste caso, eu tenho aqui agora o quê? O sódio. O sódio está onde? Está no grupo. Qual é o grupo que pertence ao sódio? Olhando para a tabela periódica, ele pertence ao grupo 1. Ok, então eu vou usar quais são as equações aqui em cima. Vou usar a equação A, porque envolve elementos do grupo 1, e a equação E, porque também envolve elementos do grupo 1. Ora bem, mas eu aqui obtenho hidrogênio. Então eu vou comparar com a A. Então o que é que fica aqui assim? Eu levo aqui, leva 2, sólido, reage com o que é? Com duas moléculas de água, exatamente, no estado líquido, para originar duas moléculas de quê? De hidróxido de sódio. Então aqui eu tenho que colocar NaHO, certo? Qual é o estado físico? No estado aquoso. Ok? O hidrogênio está onde? Está no estado gasoso. Percebido? Finalmente o brilho. O brilho está onde? Está no grupo 2. Então, eu vou comparar esta equação química com as equações que estão aqui em cima que envolvem elementos do grupo 2. Então, vou usar a qual? Vou usar a B e a D. Ora bem, eu consigo ver que aqui tem oxigênio. Na B eu tenho água, então eu vou usar a D. Então, aqui tem 2Ca, então aqui vai levar 2Be, o estado físico sólido, oxigênio no estado gasoso, para originar o quê? Para originar duas moléculas de quê? Vai ser óxido de cálcio e óxido de brilho. Óxido de brilho, estão a perceber? Então aqui fico com o que é? Com o Be, com licença, BeO. Qual é o estado físico? Sólido. Vamos responder aqui à pergunta 3. Sabendo que quer os óxidos de metais, quer dos não metais, reagem com a água para formar soluções alcalinas e ácidas. Responde às seguintes questões. É assim, vocês têm de saber, neste tipo de perguntas, os indicadores, quais são as cores que eles tomam na presença, quer de soluções ácidas, neutras e básicas. Então tenho aqui um pequeno quadro. Então tenho aqui uma solução alcoólica da fenolftalina. Essa solução, na presença de uma solução ácida, inclui, uma solução neutra, permanece inclui, mas na presença de uma solução básica, fica rosa carmim. Por sua vez, o azul tornosol, na presença de uma solução ácida, fica vermelho. Na presença de uma solução neutra e básica, fica azul roxo. Aqui podemos considerar azul roxo aqui não tem problema nenhum, tá ok? Então, vamos lá ver.
o que é que vocês têm de saber? Os óxidos de magnésio, na presença de água, o que é que vão originar? Está aqui, não. Que tipo de substâncias é que eles vão originar? Para isso, vocês têm de saber muito bem a página 203 e a página 207. Convém estudarem muito bem isto para o próximo texto. Ok, então, na página 203, vocês conseguem ver que os óxidos de metais vão originar o quê? Substâncias básicas. Ok, se é uma substância básica, não é? Aqui está uma substância básica. Então, a fenolftalina fica de que cor? A fenolftalina fica rosa carmim. Rosa carmim. Ok, com o tornozol fica de que cor? Fica azul roxo. Pode-se considerar aqui azul roxo. Ok, vamos ver agora o dióxido de carbono. O dióxido de carbono, na presença de água, vai originar uma solução ácida. Aqui é ácida e aqui então vai ser básica. Ok, então o dióxido de carbono, sendo misturado com água, originando uma solução ácida, eu vou olhar para aqui assim. Ora bem, a fenolftalina, na presença de uma solução ácida, ela fica incluída. E na presença, e o tornozol, na presença de uma solução ácida, estão a ver aqui assim, fica vermelho. Mais uma vez eu repito, estude muito bem a página 203 e a página 207. Agora, pergunta 14. O argon é um gás nobre com inúmeras aplicações e é frequentemente utilizado para proporcionar uma atmosfera inerte, como, por exemplo, nas lâmpadas de incandescência. Pois, na mesma elevada temperatura, reage com o filamento de tungstênio que estas possuem. Comenta o texto indicando qual a característica deste elemento químico que possibilita a aplicação citada no texto. É assim, o argon. Vamos começar por olhar para o grupo onde ele se encontra. O argon é o que? É um gás nobre. Está no grupo 18, não é? Vocês já sabem que todos os elementos que estão no grupo 18 são inertes. Isto é, não reagem. Porquê é que eles não reagem? Eles não reagem porque têm 8 eletrões de valência, à exceção do hélio que tem 2. Então, o último nível eletrónico está completo. Podemos também constatar isso através da distribuição eletrónica. O argon, qual é o seu número atômico? É 18, não é? Vou fazer aqui, tem mais espaço. Tenho aqui 18. A distribuição eletrónica do argon, AR, é igual a quê? É igual a 2, 8. Então 2 com 8, 10. Quanto é que falta para 18? Mais 8. Não é? Então, podem constatar que ele tem 8 eletrões de valência. Como ele tem então 8 eletrões de valência, o último nível de energia está completo, então ele já de si é estável, pelo que não vai ter tendência a reagir. Ok? Então escrevendo aqui uma resposta como deve de ser. Ok, então o argon não reage nem mesmo a elevadas temperaturas, pois este gás tem 8 eletrões de valência, tendo assim o último nível de energia completo, o que lhe confere uma grande estabilidade, sendo por isso inerte, tá?